Olá, começa agora o Gestão com Identidade. No programa de hoje vamos falar sobre uma empresa que começou as atividades com transporte marítimo de cargas, mas expandiu seu trabalho também para o modal rodoviário. Mesmo assim, segue tendo destaque na cabotagem, sendo a segunda maior empresa brasileira de navegação. Recebo hoje Pascoal Gomes, vice-presidente de Finanças e Serviços da Login Logística Integrada. Pascoal, obrigada pela presença no nosso programa. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. O prazer é nosso. Pascoal, deve ser um desafio grande estar na liderança de uma empresa como a Login. Como é a atuação e a abrangência da empresa hoje? Muito bem. Olha, a Login é uma empresa de logística multimodal integrada. Ela tem atuação em diferentes modais de transporte logístico, né? Vamos começar pela navegação. A navegação é uma das torres de negócio que faz cabotagem, que é aquele serviço, né, que toca os portos brasileiros ao longo da costa. O Brasil é um país de dimensão continental, né, com uma costa imensa e com um diferencial muito grande de movimentar cargas pelo mar. Então, esse é um dos serviços. Ainda na torre de navegação, a gente também faz feeder. O feeder, basicamente, é um serviço de coletar carga desses navios transoceânicos que chegam na costa do Brasil e distribuir para outros portos na costa do país. E por último, a gente faz longo curso para o Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Então, navios nossos com carga que sai daqui do Brasil, ou carga que a gente coleta no Mercosul e trada entre esses países. Uma outra torre de negócios que a gente tem é terminais portuários, né, e terminais multimodais. Então, a gente tem um terminal em Vila Velha, é um terminal multipropósito, né, que trabalha tanto com carga de container, como com carga geral, carga de projetos, carga solta, enfim, com um foco muito grande em atender ali a região capixaba, né, os negócios de café, granito, enfim, e todas as outras cargas que entram e saem ali pelo porto de Vila Velha. A gente também tem uma torre rodoviária, né, que é uma torre mais nova. Essa é uma torre que transporta carga fracionada no que a gente chama de rodo puro, né? Simplesmente usando caminhões na longa distância, mas ela também complementa o próprio serviço da navegação, fazendo a ponta rodoviária de coleta ou de entrega da carga no cliente ou no cliente do nosso cliente. E por último, a gente tem uma torre de soluções logísticas integradas. Essa torre de soluções logísticas, ela senta com os clientes para tentar entender qual a necessidade da logística daquele cliente e propõe uma solução customizada, com controle, com gestão, com armazenagem, ou seja, e que usa os ativos da própria companhia. Então, essa é a atuação da Login Logística Multimodal e é um desafio muito grande estar na liderança de uma empresa como essa, num mercado dinâmico, como é o nosso mercado brasileiro, né, em crescimento, ou seja, uma expansão muito grande e também com competição, né, convivendo com outros competidores. Quais são os principais benefícios para os clientes de vocês abrangerem esses vários tipos de modais? Olha, o cliente de logística, sobretudo, ele está buscando um custo muito competitivo e confiabilidade na entrega das suas cargas. Quando você oferece uma solução multimodal, integrando diferentes modais, como marítimo, rodoviário, né, e até o uso de terminais, passando por armazenagem, você primeiro tem a condição de oferecer soluções customizadas para esses clientes. E a logística porta a porta, que é o nosso principal negócio na Login, ou seja, que integra esses diferentes modais, ela oferece para esse cliente exatamente essa solução, com baixo custo e alta confiabilidade. E a empresa, ela é controlada pela MSC, né, que hoje é o maior armador do mundo. O que isso traz de desafios no dia a dia da gestão do negócio? Olha, com a entrada da MSC, o primeiro desafio que a gente teve foi alavancar sinergias. Primeiro, a gente está falando de um gigante mundial do transporte, né, um sócio muito estratégico, que tem uma visão diferenciada quando a gente fala de logística. Isso trouxe para a gente o desafio de ter que, primeiro, né, se adaptar a regras de compliance global. Esse foi um desafio grande para a Login na largada. A gente também passou a ter que ter um controle de processos mais eficiente, né, alinhados com os controles do nosso controlador. E, finalmente, eu destaco que há uma necessidade grande de alinhamento contínuo
sobre os resultados da companhia e os planos de expansão. E falando um pouco desse controle dos processos, né, que você acabou de citar, e do desenvolvimento dessa gestão maior, como nasceu o projeto Impulso? Muito bem. A Login é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, né? E ela expandiu, inclusive, para negócios que ela não operava anteriormente, como o modal rodoviário. Isso gerou a necessidade, ficou muito claro e evidente, que a gente precisava profissionalizar e melhorar o nível dos serviços internos da companhia, né? Para isso, o projeto Impulso veio fazer exatamente essa entrega, uma entrega de melhoria de processo para conectar as áreas e prestar um melhor serviço para dentro da companhia de forma mais eficiente. E quais são os benefícios para o negócio e para os colaboradores dessa parceria da Login com o Aquila? Olha, o Aquila é um parceiro muito especializado quando a gente fala de gestão e de processos, né? E acho que ele tem uma grande diferenciação quando comparado com outras empresas de consultoria, que é exatamente ensinar a fazer e fazer junto, né? Essa é uma diferença que o Aquila tem. Então foi lá, sentou com a gente, botou a mão na massa, revisou o processo, melhorou a maturidade e achou muitas oportunidades de melhoria ao longo dessa revisão. E isso, para o cliente interno, para o colaborador, significa, né, uma marca empregadora mais forte, um ambiente de trabalho mais adequado, e para o cliente externo vira resultado. Então, daí que a gente, avaliando, né, essa parceria com a Aquila, entende, né, o processo e o sucesso desse projeto até agora. Pascoal, e o que vocês enxergam de desafio para o futuro? Olha, o nosso setor ele tem muitos desafios, né? Vamos começar por um decreto que foi recém-aprovado, da BR do Mar, que muda a regulamentação do setor e que vai exigir que a gente seja ainda mais competitivo, né? Porque, de certa forma, pode atrair novos competidores para a cabotagem no Brasil, que é muito bom para o país, mas exige que os atuais players eles se tornem mais eficientes. Também há uma regulamentação em curso da Organização Internacional Marítima sobre descarbonização do setor. Então, esse é um outro desafio grande, a gente vai precisar se adequar, né, a esse regulamento novo. Isso vai passar por investimentos, por rever as nossas embarcações, o nível de emissão que a gente tem nas nossas operações. E essa adequação inteira, né, à regulamentação é um dos grandes desafios. Fora isso, a gente precisa de mão de obra especializada. Então, por exemplo, nas nossas embarcações a gente precisa de marítimos. E marítimos hoje é uma mão de obra escassa no país. Quando a gente olha para frente, né, com o crescimento que o país está tendo e que o setor está tendo, e muitos setores que dependem de mão de obra marítima, a gente já enxerga lá na frente, né, um gargalo, uma falta de profissionais. A gente também tem como desafio grande a sustentabilidade dos negócios, ou seja, a gente tem que dar retorno econômico, mas precisa fazer as coisas com responsabilidade social e ambiental, desde que isso se traduza, né, em geração de valor para os stakeholders da companhia. E uma outra coisa que é um desafio grande para toda a companhia é a digitalização, né, a transformação digital. Então a gente vai precisar ficar muito antenado para aplicar de forma correta as soluções de tecnologia adequadas para o nosso negócio, que gerem retorno e gerem valor. Falando um pouco dessa transformação digital e da inteligência artificial, como que você enxerga tudo isso na evolução dos processos, né, na gestão dos processos da empresa no dia a dia? Olha, particularmente, eu acho que a inteligência artificial vai revolucionar a forma como as empresas rodam os seus processos. Assim como lá atrás a internet revolucionou muitos mercados e indústrias, eu acho que a nova onda é a inteligência artificial. Logicamente, precisa ser aplicada com racionalidade, né? É uma tecnologia recente, ainda cara, então a gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa escolher as soluções corretas para aplicar nos processos. Mas ela é aplicada tanto nas áreas corporativas, né, de serviços internos, como RH, finanças, suprimentos, TI, mas também nas áreas de frente de negócio. Então, hoje já há aplicações bastante eficientes relacionadas, por exemplo, a processos de compras, a processos de contratação, a previsão de demanda, a redução no volume de horas trabalhadas para rodar os controles da companhia. E isso, então, é um desafio para toda e qualquer companhia que quer andar na frente.
E qual dica você daria para o telespectador que está nos assistindo, que tem desafios similares, mesmo em empresas menores, né? Negócios que são menores? Sim. Olha, um negócio menor, eu acho que, independente do tamanho do negócio, acho que essa é a melhor resposta, é sempre muito importante conhecer os seus processos. Quando você tem um mapeamento de processo, você tem indicadores, você controla aquilo, olha o resultado, você cria uma cultura focada em melhoria contínua, né? Então, acho que todo pequeno negócio deveria ir atrás disso, porque vai fomentar essa cultura, né, de estar sempre buscando melhorar, se tornar mais eficiente. Acho que esse é um ponto. E o segundo, eu acho que a gente sempre tem que olhar para o cliente, né? O cliente é quem paga as contas, então toda empresa que tem um foco em atender o seu cliente bem, com excelência, ela vai bem. Pascoal, e para a gente finalizar, quais são os próximos passos do Projeto Impulso? Olha, o Projeto Impulso segue a todo vapor na Login. E como eu disse, né, acho que esse é um dos grandes diferenciais do Aquila, porque ele ensinou a gente a fazer, né, a desenhar o processo, a ver como é que o processo era, a pensar num processo futuro, a entender quais são as transformações que a gente tem que fazer para chegar, né, no lugar que a gente quer em termos de maturidade de processo. Então, a gente absorveu esse conhecimento, montou um PMO, né, que é uma gestão de projetos, e a gente botou em esteira diversos outros processos que não foram avaliados na onda 1 do projeto, né? Então, ele segue com vida própria para dentro da Login, usando a mesma metodologia que a gente aplicou na largada e gerando resultados, como eu comentei, né, de eficiência no processo, de redução de desperdício, de redução de disfunção, ou seja, transformando esses processos em algo muito mais eficiente e mais atualizado. Eu queria te agradecer muito pela entrevista e desejar muito sucesso para a Login aí no futuro. Eu que agradeço a oportunidade, viu? A gente que agradece. O Gestão com Identidade está terminando. Você pode assistir esse e outros programas no YouTube Band Jornalismo. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!